Saudações, investidores. Agora o Bitcoin cotado a 38.250 dólares. Bitcoin que continua a queda e chega no ponto de suporte mais importante. Hoje, meu principal objetivo vai ser discutir o que podemos ter a partir daqui. Investidores, hoje eu vou começar aqui no 4 horas, relembrando para vocês as regiões de Fibonacci que estamos testando nesse momento aqui, 0,5. Vou te mostrar os suportes e os pontos que a gente não pode perder para reverter essa nossa tendência de alta que temos aqui no 4 horas. Também quero fazer uma análise completa de sentimento. E hoje a análise de sentimento vai ser bem interessante e importante, porque a gente tem uma divergência entre os nossos indicadores aqui. Ao mesmo tempo que a gente tem um long short ratio subindo, nós temos muitas instituições colocando ordem abaixo. Então quem vai ganhar essa luta, essa guerra? Vamos descobrir, vamos tentar estimar as probabilidades aqui e passar em momentos de indecisão assim, qual a nossa estratégia normalmente, né? Também quero falar hoje um pouco sobre o que aconteceu, notícia que movimentou muito o mercado e o Bitcoin, né? O Bitcoin, ele em 2 minutos subiu de 38.500 até 39.700, depois já caiu de novo. Então vamos falar um pouco da notícia que deu uma sacudida nos mercados ligados ao Fed. E o que ele disse sobre juros, compras de ativos, inflação, vamos falar um pouco sobre isso, né? E os impactos no S&P 500, nos mercados globais, como essa correlação está ligada ao Bitcoin, né? Hoje, como tem muita coisa para falar, não vamos fazer as análises das altcoins que vão ficar para amanhã, tá? Então você pode usar esse vídeo também para deixar nos comentários qual altcoin você quer que seja analisada amanhã. É que hoje aqui o Bitcoin, essa decisão do Bitcoin vai impactar diretamente em todo o mercado, na minha opinião. Então é mais importante a gente focar na maior criptomoeda, tá bom? Então vamos lá. Investidores, eu vou começar aqui primeiramente relembrando vocês o que a gente vem falando há um tempo já no 4 horas, né? A tendência do Bitcoin agora no 4 horas é de alta. A gente tem sim volumes para acreditar que a gente tem uma nova tendência de alta no 4 horas, mas a gente precisa que essa tendência se demonstre forte, né? A gente não pode simplesmente vir aqui e perder o fundo lá nos 34 mil dólares. Se isso acontecer, a nossa tendência será sim comprometida e a maior probabilidade é o preço continuar a queda, quem sabe até perder os 30 mil dólares, tá? Mas enquanto isso não acontece, a gente tem sim possíveis buy zones nas regiões de Fibonacci entre 0,382 e principalmente aqui essa região mais próxima de 0,618 e também próxima do ponto de controle de toda a nossa confusão, tá? Então eu continuo acreditando que pela análise técnica a situação do Bitcoin não é ruim, e a gente pode sim ter oportunidades de acumulação, em especial com a análise de sentimento confirmando pra gente, né? Porém hoje na análise de sentimento a gente tem um ponto bem negativo, é o nosso long short ratio, né? Estava aqui cotado a já altos 1.25, né? E agora, pasmem, ele está em 1.6. Ou seja, o que a gente está vendo aqui em toda essa consolidação? Nós estamos vendo a grande maioria do mercado, né, ou seja, as sardinhas, não só entrando em long, mas também comprando a mercado, tá bom? Então isso é um péssimo sinal. Normalmente, quando isso acontece, a gente não realiza operações comprando no suporte. Por quê? Porque tá todo mundo acreditando que vai segurar, então normalmente o preço cai. Tá? Porém, a gente consegue ver que grandes instituições estão tentando acumular nessa região e estão colocando ordens muito grandes, tá? Repara que a gente tá aqui, olha só, a partir desses 38 mil dólares, com, sim, centenas de bitcoins em vários pontos. Isso se estende, olha, de uma maneira incrível, lá nos 37.600, 37.400, 37 mil dólares, ou seja, tem muita ordem aqui abaixo. Ou seja, o que as instituições estão fazendo? Elas não querem que o preço perca essa região, ou elas basicamente querem acumular ali. Então toda essa região dos 37 mil dólares, olha só, para mim continua sendo uma potencial zona de acumulação, em especial quando nós temos grandes liquidações, tá? Então eu continuo me expondo um pouco ao mercado quando a gente tem essas liquidações, assim como quando a gente tem as liquidações para cima, a gente deve tentar sair, tá? Porque a gente tá num momento arriscado. A gente tá com os nossos indicadores aqui denotando mais queda, ao mesmo tempo que a gente está com as instituições falando, oh, não quero que caia mais. Se cair, eu vou acumular, cara. Então, não venda aqui, entendeu? Então, a gente está com uma divergência da análise de sentimento que não nos dita quais serão as probabilidades certamente nesse momento, né? E quando a gente está assim, o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de ter uma estratégia para fazer hedges, ou seja, não se expor completamente à alta do Bitcoin sem ter uma contraparte, ou seja, sem
apostar, entre aspas, na queda. Como a gente está fazendo hoje para apostar na queda também do mercado? Nós fizemos vários shorts em altcoins, tá bom? Então a nossa estratégia hoje, a gente está com 6 sinais, se eu não me engano, 2 deles são de long e 4 são de short. Por quê? Porque a gente entende que ainda faz sentido a gente se posicionar no Bitcoin, apesar de não de uma maneira tão grande, tão elevada, igual eu pensei que seria quando a gente chegasse aos 38 mil dólares, mas ao mesmo tempo, a gente também acredita que se a gente vender algumas altcoins que estão em tendência de baixa, a gente pode fazer um hedge. No sentido, se o Bitcoin pumpar a partir de agora, a gente vai ser estopado nas altcoins. Mas se ele despencar para, por exemplo, ir lá buscar os 37 tal, ter essa acumulação, todos os nossos alvos vão ser batidos, entendeu? Então, ao mesmo tempo que você perde um pouquinho se expondo ao Bitcoin, você ganha nos sinais, tá? O mesmo valor, né, que eu me expus em Bitcoin, eu tô basicamente nos shorts, tá? E eu vou aguardar. Por quê? Porque eu acredito que é uma ótima estratégia, levando em consideração com o que está acontecendo no mercado aqui agora. Vocês lembram o que está acontecendo na dominância? A dominância, ela tá pumpando, né? Nos últimos dias, na última semana, aí a dominância subiu aqui dos 41%, nesse momento está nos 46%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, enfim, as pessoas estão preferindo o Bitcoin do que as altcoins. Isso para mim é muito bom, tá? Se isso aqui estivesse despencando, igual caiu um pouquinho hoje, mas nada demais, se isso aqui estivesse despencando, eu basicamente começaria a ficar preocupado com essa tendência de alta do Bitcoin. Mas enquanto as pessoas estão preferindo o Bitcoin, e estão desprezando, entre aspas, as altcoins, não estão fazendo as altcoins subirem mais que o BTC, eu acho que elas estão de maneira eficiente e de maneira responsável gerindo bem o risco, tá? Se a gente começar a ver as altcoins subindo muito em relação ao Bitcoin, para mim é um sinal de que vem mais queda aí e a gente vai sofrer. Tranquilo? Então a estratégia perfeita para mim agora nesse momento é continuar acumulando Bitcoin e shortar algumas altcoins. Claro que a gente também fez alguns longos e tal, mas fazer hedges em shorts em altcoins em tendência de baixa, tá bom? E quais são altcoins em tendência de baixa? Cara, é muito fácil vocês encontrarem, tá? Só você olhar um gráfico do Bitcoin aqui, por exemplo, você vai ver que ele está em tendência de alta. Olha as nossas médias aqui verdes, olha o suporte aqui abaixo. Você tem que procurar altcoins como? Altcoins com as médias vermelhas, simplificando ao máximo, né? E com resistência acima. Você fazendo isso, cara, você tem uma boa probabilidade dos seus shorts nas altcoins darem certo e da sua acumulação no Bitcoin também, né? Porque vocês já imaginaram o mar de sangue que vai ser se a gente tem uma queda no Bitcoin até os 36 mil dólares, por exemplo? Todos os nossos shorts vão bater e a gente vai continuar na nossa estratégia de acumular em toda essa região, tá bom? Então eu acho que essa é uma boa estratégia e eu queria passar isso para vocês de uma maneira bem didática do que está acontecendo hoje, para vocês entenderem que a sua escolha no mercado, na sua exposição, no seu risco, ela não depende só do Bitcoin. Você pode usar o trading em si para se proteger desse risco e para realmente conseguir lucrar mais, independente do que o preço vai fazer, né? A gente não pode só ganhar quando o mercado sobe. A gente precisa ter estratégias também para se o mercado cair, né? Igual, por exemplo, no final de semana, na sexta-feira, a gente fez vários shorts e estávamos acumulando Bitcoin. O preço caiu aqui até a região do 0,5 de Fibonacci também, lá abaixo dos 35 mil dólares. Os shorts bateram o alvo e a gente continuou acumulando Bitcoin que subiu, né? Então, você fazer isso, você faz as tendências e, consequentemente, as probabilidades trabalharem a seu favor. Então, encontre ativos em tendência de alta, e aqui a principal recomendação é o Bitcoin, e se exponha ao risco. Mas, ao mesmo tempo, encontre ativos em tendência de baixa e venda-os. Porque aí você, na média e no longo prazo, você vai ganhar mais do que perder, tá bom?